Olá, mais um Café com Reflexão e neste início de semana eu vou começar a abordar um tema que é de suma relevância para todos, é muito complexo na sua abordagem também, mesmo porque tentando trazer uma abordagem unilateralista, talvez possa estar interferindo ou negando outras realidades. E o tema que eu vou estar abordando com vocês nesta segunda-feira, neste início de semana, neste Café com Reflexão, que talvez será abordado toda semana e ainda assim é muito pouco para esgotar toda a realidade do tema, é a questão da depressão. E estarei falando para vocês sobre depressão, com vocês, sobre depressão, mas dentro de um prisma bíblico-teológico histórico, ou teológico-bíblico histórico, porque eu quero pegar a palavra de Deus como ponte, ou como fonte de referência mesmo, a teologia como forma de conhecimento também dentro deste aspecto histórico, porque então eu quero tentar remontar alguns aspectos desta abordagem que a gente já traz como sendo alguma coisa da modernidade, da contemporaneidade, né? Que é a depressão, e com isto eu não vou estar negligenciando outras partes, mesmo porque quando se fala de depressão, nós temos que falá-la dentro de um aspecto clínico, dentro de um aspecto psicológico, dentro de um aspecto que a gente pode chamar também de químico de reações químicas do organismo mesmo, principalmente de uma célula que a gente tem no cérebro, chamada de célula pineal, mas também químico do ponto de vista da abordagem daqueles que consomem produtos ilícitos ou químicas, fazem uso de drogas químicas e assim por diante. Mas então eu não quero estar tratando dentro desta área que eu não posso dominar, mas a área que eu posso dominar, por exemplo, é esta bíblico-teológica, a histórica com reflexo filosófico, podemos pautar assim. E quando a gente aborda a primeira questão mesmo da depressão, a gente vai pegá-la no aspecto teológico ou a gente vai pegar mais no aspecto histórico, remontando esta depressão a alguma coisa muito antes do que a gente pensa, por exemplo. A gente pensa que no aspecto histórico a gente vai trabalhar o conceito da depressão com Hipócrates, que viveu aí 5 séculos antes de Cristo, é tido como pai da medicina. Só que a gente vai remontar um pouco mais atrás ainda, no Egito Antigo, 7 séculos antes de Cristo, já tinha alguém falando sobre a depressão, mas não mesmo no conceito da depressão, com o nome depressão, mas com argumentos que, se pautado pela medicina, se pautado por qualquer pessoa que trabalha com o comportamento humano, vai enquadrados como depressão também. Mas assim, Hipócrates, porque Hipócrates ele é pai da medicina moderna, podemos dizer assim, e é o primeiro que pensou neste aspecto da depressão, mas não como depressão, como melancolia. E quando ele usa o termo melancolia, ele está usando aqui 2 radicaizinhos gregos, melan, que significa negro, né? E kolia, que significa bilis, ou bilis negra, falando então que o sofrimento, nesse contexto que nós chamamos hoje de depressão, se dava pela bilis negra. Só que hoje a medicina já descartou a possibilidade de que a bilis fique negra mesmo, mas assim, quando a gente eleva o conceito melancólico, a gente está trazendo o conceito desta pessoa que é para dentro e que de alguma forma traz alguns tipos de sofrimentos, ou algum tipo de característica mais pensando para dentro e que de alguma forma já traz algum aspecto negativo do ponto de vista histórico, do ponto de vista bíblico e do ponto de vista teológico também. Agora, quando a gente trabalha esse ponto de vista histórico ainda, a gente vai estar trabalhando dentro da Bíblia o conceito antropológico histórico ou a antropologia bíblica, história bíblica antropológica. Então a gente vai pegar muitos personagens que por si já trazem características de que foram vitimados por depressão
mas não com a pauta da depressão mesmo, mas com outros nomes. Posteriormente eu quero estar falando com vocês também. Mas eu queria, assim, deixar esta abordagem dentro do contexto bíblico, trazendo a proposta de que o primeiro quadro depressivo que a gente vai pegar na história bíblica, a gente vai pegar no próprio Caim. A gente vai pegar depressão em Abraão. A gente vai pegar depressão em Noé. A gente vai pegar quadro depressivo em Moisés. A gente vai pegar quadro depressivo também no próprio rei Davi. A gente vai pegar quadro depressivo nos profetas. A gente vai pegar um dos profetas que a gente até chama de profeta chorão, Jeremias. A gente vai pegar quadro depressivo na própria vida de Elias. A gente vai pegar quadro depressivo na própria condição de Ana, a mãe de Samuel. A gente vai pegar quadros depressivos também, se a gente vai remontando mesmo, e descendo para o Novo Testamento, na pessoa de Paulo, na pessoa de Pedro. Alguns tendem a propor e afirmar que Timóteo também ele trazia algumas características de quadro depressivo e que, por certo, com uma boa abordagem teológica, com uma boa exegese, a gente consegue enquadrar isso também. E a gente vai encontrar quadro depressivo na própria pessoa de Jesus. E quando a gente fala de depressão, mas não como depressão, mas como sendo alguma característica que remonta antes mesmo do conceito criado, depressão é um termo que já se cria no século XIX, então 1860 por aí. A gente vai pegar aqui, eu quero trazer para vocês, dentro deste aspecto histórico também, alguns personagens que foram relevantes para a sua época e que vai trazer alguma contribuição para conosco. Por exemplo, em 1542 aparece aqui um sacerdote católico por nome João da Cruz, e ele caracteriza este quadro da depressão como sendo a dolorosa experiência da noite escura da alma. A noite da noite é o que ele chama, quadro da depressão. Posteriormente, a gente chega aqui em Charles Spurgeon, um grande avivalista do século XIX também. Este homem é tido como príncipe dos pregadores no mundo britânico, no mundo inglês. Ele tem um ministério de pregação por 40 anos e a ironia é que por este período de 40 anos ele sofre de um quadro de depressão aguda que posteriormente ele vai enquadrar como sendo depressão mesmo, a própria ciência vai enquadrar como sendo depressão, mas proveniente de um sofrimento, de uma outra enfermidade que ele herdou dos seus pais, que hoje seria relativamente contornado, que era a gota. E aí ele viveu 58 anos, e dos seus 58 anos, 40 anos, ele sofreu de depressão, e depressão profunda mesmo, e ele chama a depressão de emoções dolorosas. A gente pega aqui um outro pensador chamado Andrew Solomon, e ele chama a depressão, inclusive escreve um livro com este mesmo título, Demônio do Meio-Dia. A gente cai para dentro deste contexto aqui bíblico mesmo, Asaf, aquele que foi separado por Davi para fazer salmos, para compor salmos poética e profeticamente. Ele traz aqui alguma coisa de depressão por alguns salmos que ele escreve, o 42 é um deles, supostamente o 43 ele está trazendo a mesma proposta de depressão, e eu queria fazer esta abordagem inicial bíblica mesmo, com a narrativa bíblica, pegando o próprio Salmo de Asaf, que é o Salmo 42, versículo 5 e o versículo 11, ele está propondo no versículo 5, porque te abates, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. E no versículo 11 ele repete, por que te abates, ó minha alma, e por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Então a gente vai pegar então este conceito da depressão dentro de muitos personagens na história, e se falar assim, tem uma abordagem espiritual para a depressão? Também.
Eu afirmo sim. Inclusive, boa parte destes homens que eu vou estar trabalhando, Salomão, por exemplo, e outros mais que vai trabalhar um conceito espiritual dentro da depressão, ele vai trabalhar também esse conceito espiritual de aconselhamento dentro de hospitais psiquiátricos onde pessoas padeciam do mal de depressão, mas com a proposta de que já se tem uma abordagem clínica e que talvez tenha até uma abordagem medicamentosa por trás disto, então as drogas pesadas que se toma para tirar aí esta dor da alma, trazer então esta angústia da alma, seria conveniente propor que também, já que tem uma abordagem terapêutica pelo psicólogo, não é, ou psicoterapia, para tentar alinhar a alma com o pensamento e tirar ou amenizar o sofrimento da alma mesmo, como depressão, então seria conveniente também unir tanto medicina ou ciência com a espiritualidade ou com a conotação espiritual do aconselhamento, principalmente cristão. Aqui são cristãos que estão abordando, mas trazendo a abordagem religiosa ou espiritual como um todo, como sendo alguma proposta que de alguma forma também alenta a alma. E aí o que é depressão? Pergunta. Há casos de depressão nas Escrituras? Havia pessoas com depressão nos dias de Jesus? Alguns homens de Deus teve depressão? A resposta é sim. A grande questão, dentro do mundo espiritual, a depressão ela está relacionada com o pecado? Necessariamente não. Mas também, se falar do pecado, é uma verdade. Mas a gente vai pegar homens na história como Charles Spurgeon, que tem este quadro depressivo por um período de 40 anos, que propõe que quando a depressão batia forte na sua vida, ele não tinha capacidade de sequer pensar na possibilidade da leitura bíblica ou da escrita, porque não tinha ânimo para pensar e nem para escrever. É um homem que tem uma vida totalmente ilibada pelo Evangelho, pelos caminhos do Senhor. E assim, dentro do ponto de vista espiritual, quando se fala de depressão, eu estou abordando com vocês dentro de alguns livros, 3 ou 4 livros diferentes, mas dentro de um deles, chamado Depressão e Graça, a depressão e graça são 2 palavras muito conhecidas em nossos dias. No entanto, poucos sabem o que a Bíblia fala a este respeito. E ver a graça nas depressões enfrentadas por alguns homens na Bíblia implica constatar que o Senhor está sempre silenciosamente presente na vida dos seus filhos para tratá-los e cuidar deles. Não importa o tamanho e a natureza da nossa aflição, sempre Deus estará ao nosso lado. Quando a gente parte para dentro da realidade bíblica, então a depressão ela tem alguns nomes que talvez vai falar alguma coisa melhor com você, vai falar de angústia da alma, vai falar de sofrimento da alma, vai estar falando de alma batida. O próprio salmista está falando isto, não é? O próprio Jesus ele está angustiado ali no jardim, ponto de angústia ser tão profunda que ele traz suor em gotas de sangue. A palavra de Deus, então, está nos trazendo esta compreensão de depressão em toda a Bíblia mesmo, na vida de grandes homens. Se falar o pecado, está dentro disso, o pecado pode contribuir, mas necessariamente a partir do momento que você é um ser humano e tem uma mente pensante, você pode estar enquadrado no quadro depressivo. E aí eu quero deixar para vocês somente uma reflexão bíblica final, para a gente não ser muito longo, e à medida que a semana for passando, a gente vai falando um pouco mais. E o que eu quero deixar para vocês é o Salmo 30, versículos 3 e depois o 5. Senhor, fizestes subir a minha alma do Seol. O Seol é o equivalente ao inferno. Conservaste-me a vida, dentre os que descem a cova. Porque a sua ira dura só um momento. No seu furor está a vida. O choro pode durar uma noite, pela manhã, porém, vem um cântico de júbilo. Então, o choro noturno, o pavor noturno do salmista, ou mesmo o conceito de seta que voa ao meio-dia, o vale das sombras da morte, ou da sombra da morte, tudo isso pode arremeter para esse conceito da depressão,
mas eu quero deixar com vocês somente esta parte e quero começar esta semana tendo uns 5 segundos, 10 segundos de oração com vocês, rogando mesmo que o Senhor possa tomar cada alma, cada mente, cada coração, cada aflição, cada perturbação, cada angústia, cada sentimento de enlutamento sem causa, cada tipo de tristeza sem causa, cada proposta de raiz de amargura que o Senhor possa estar tirando do coração de vocês e cada proposta que possa, de fato, remontar a depressão, mas que está no alcance de vocês, a capacidade de impedir que o Espírito Santo, de fato, possa dar graça e coerência para que vocês possam sair deste contexto. E assim fica a minha reflexão de hoje e a gente vai estar trabalhando e aprofundando. Se uma semana não for suficiente, a gente trabalha um pouco mais, mas queremos exaurir todo este conceito de depressão e como vocês viram, é a minha bela esposa descendo a escada. Pode descer, passo por aí e é a irmã Graça. Que o Senhor vos abençoe, beijo no coração, um dia abençoadíssimo na presença do Senhor. Fiquem na paz.